Olá a todos, agradeço em meu nome e em nome da equipa da qual eu faço parte o convite e a oportunidade de estar presente neste simpósio da enfermagem e partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência enquanto enfermeira numa equipa de cuidados paliativos. Cumprimento também os moderadores e os palestrantes desta mesa e do resto do simpósio, assim como todos os que estão a assistir. E compete-me a mim falar um pouco sobre, dentro da mesa da humanização, dentro de uma unidade de cuidados intensivos, falar sobre quem é este novo doente e sobre o doente em fim de vida. Nós sabemos que a amplificação e a humanização dos cuidados de saúde tornaram emergente a identificação das problemáticas do doente a vários níveis, assim como a continuidade do acompanhamento ao longo das várias fases de doença dos nossos doentes. E o doente em fim de vida, no fundo, é um doente que padece de uma doença avançada, que é grave, que ameaça a sua vida, que é incurável, que é irreversível e que habitualmente existe com um prognóstico de vida estimado de cerca de 6 a 12 meses. É claro que isto, no fundo, acaba por ser a definição de um doente terminal. E a abordagem da pessoa que está com uma doença terminal, é importante que os profissionais consigam fazer uma abordagem holística em relação a todas as situações que englobam o estado de saúde do nosso doente. E quem conhece melhor a pessoa, o profissional que melhor conhece a pessoa, se não ficar surpreendido que um determinado doente venha a falecer dentro de semanas ou eventualmente meses, então devem ser dado mais ênfase aos cuidados paliativos. E, no fundo, os cuidados paliativos acabam por planear os cuidados futuros de vida dessa pessoa, avaliando todo o contexto em que o doente está inserido, seja a nível de uma instituição hospitalar, seja a nível da comunidade. É importante também avaliar os sintomas físicos e também os componentes emocionais, a parte social e até espiritual do nosso doente. Avaliando também em conjunto com a família, que faz parte de toda a avaliação e toda a dinâmica a nível dos contextos de saúde. É importante definir objetivos e prioridades no controle dos sintomas, principalmente aqueles que têm mais significado para o doente. Faz parte também promover a formação, educação e informação do doente, assim como da família e dos cuidadores significativos. Neste contexto, os cuidados paliativos são cuidados holísticos, prestados a pessoas de todas as idades, com um sofrimento intenso decorrente de uma doença grave, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida ao longo de todo o curso da doença. O ideal é que os cuidados paliativos sejam inseridos no curso da doença, dos doentes que padecem de uma doença crónica, no início do diagnóstico. E é claro que, ao longo de todo o trajeto, de todo o contínuo saúde-doença, os cuidados paliativos vão tendo maior ou menor ênfase de acordo com a situação clínica do nosso doente. Estes cuidados são fornecidos em conjunto com intervenções terapêuticas que sejam modificadoras da evolução da doença e são aplicáveis em todos os contextos de prestação de cuidados, quer a nível do domicílio e instituições, desde o nível primário ao terciário, e podem ser fornecidos por profissionais de saúde com formação básica nestes mesmos cuidados. As situações mais complexas requerem cuidados paliativos especializados pelas equipas especialistas nesta área. E as diferentes fases do cuidado ao nosso doente, os cuidados paliativos acabam por estar integrados desde o início do diagnóstico. E é claro que numa fase muito final de vida, nos últimos dias ou horas de vida, os cuidados paliativos poderão ter mais ênfase na situação clínica do nosso doente. E um doente em fim de vida, e principalmente nas últimas horas ou dias de vida, acaba por apresentar determinadas situações, determinados sintomas, determinados sinais que poderemos avaliar e prever que eles possam agravar mais na fase final. São eles a oscilação a nível do estado de consciência, o doente passa a maior parte do tempo a dormir, por vezes apresenta dificuldade na deglutição, perdendo até a faculdade de se alimentar, pode surgir alucinações, os sintomas psicoemocionais a nível do delírio, a nível da agitação e eventualmente o coma que também pode surgir, assim como sintomas respiratórios com alteração do padrão respiratório habitual do nosso doente.
e é importante que os profissionais trabalhando em equipa consigam avaliar e reconhecer as necessidades destes doentes na fase final e otimizar o controle sintomático, trabalhar em equipa e discutir e adequar os objetivos de cuidados com o doente e com o cuidador. Isto é muito importante porque os objetivos acabam por ser definidos pelo doente ou eventualmente pelos cuidadores que melhor conhecem a situação do doente quando ele não está capaz. Sendo importante estabelecer um plano individual de cuidados integrados e reconhecendo a complexidade. E a nossa equipa, enquanto equipa de cuidados paliativos, acaba por responder ao apelo e à responsabilidade destas situações, principalmente a nível do internamento, onde nós exercemos a nossa atividade clínica. E nós, a nível do hospital, temos em curso um projeto que se chama o Bem Cuidar no Fim de Vida, que engloba exatamente os doentes nas últimas horas ou dias de vida. Qual é o nosso objetivo em relação a esta situação? É melhorar a qualidade de vida dos doentes nas últimas horas a dias de vida no nosso centro hospitalar e iremos começar por alguns serviços, mas o objetivo será alargar a todo o centro hospitalar. Para além disso, também criamos um guia de boas práticas para esta situação terminal, para esta fase final, para ajudar os diferentes profissionais que querem identificar estas situações de final de vida e avaliarem a situação, os sintomas que possam surgir nesta fase de doença dos nossos doentes. É importante reconhecer a fase final de últimas horas a dias de vida e isto implica uma avaliação multidisciplinar através da identificação de sinais e sintomas e claro que também é importante excluir algumas causas reversíveis que possam estar subjacentes a esta situação. Os sinais e sintomas, já falei há pouco sobre alguns, a deterioração do estado físico, a anorexia, a dificuldade até na deglutição, culminando muitas vezes na incapacidade do doente em deglutir, a oscilação do estado de consciência, as alterações a nível respiratório, com períodos de apneia ou padrão de Cheyne-Stokes, podendo ocorrer até o chamado estrutor, uma falência multiorgânica que pode surgir e os sintomas psicoemocionais que são muito importantes nesta fase e por vezes o doente pode ter a percepção emocional, verbalizada ou não, da proximidade da morte. E nós, enquanto profissionais, temos que ter abertura e competências de comunicação para poder falar sobre estes assuntos com o doente. E excluir também as causas potencialmente reversíveis que também podem condicionar algumas situações. Isto implica uma reavaliação muito apertada de todos os sintomas e o que se propõe é que haja uma reavaliação clínica diária, caso isto não seja possível, pelo menos após a identificação desta fase de últimas horas a dias de vida, passados 3 dias, se não existiu uma reavaliação clínica multidisciplinar, faz sentido haver uma reavaliação em equipa. Pode ter existido uma melhoria até do estado de consciência, até da capacidade funcional ou da ingestão oral, e estas situações têm que ser reavaliadas. Ou, eventualmente, se surgir uma preocupação em relação ao plano de cuidados, seja pela pessoa que está doente, seja pelo seu familiar ou cuidador, ou por algum elemento da equipa, ou seja, se há dúvidas em relação ao estabelecer deste plano de cuidados nas últimas horas ou dias de vida, isto deve ser discutido e nós temos que ter a capacidade, enquanto profissionais de saúde, de gerir um pouco esta incerteza. A avaliação de todos os sinais e sintomas está prevista, assim como dos dispositivos médicos que o doente possa ter, como uma sonda nasogástrica, uma PEG, uma algala, etc. Faz sentido também o doente ter medicação fixa que os profissionais de saúde possam administrar para aqueles sintomas que o doente apresenta no momento e, eventualmente, prever outros sintomas que possam surgir na fase final de vida, como, por exemplo, a agitação e inquietação pré-terminal, que em múltiplas situações surge e é necessário existir medicação, pelo menos em SOS, e existir um plano para que os profissionais de saúde possam administrar toda a medicação. É claro que numa fase muito final de vida, o doente por vezes perde a via oral e há a necessidade de adequar as vias de administração da terapêutica. Também é essencial, por vezes, desprescrever os fármacos que não têm utilidade imediata, ou seja, que não têm o benefício imediato e que não vai modificar a situação, ou não vai alterar, ou não vai contribuir para o estado de saúde do nosso doente.
Também fazer uma reflexão em conjunto, em equipa multidisciplinar, se há benefício em manter ou não determinadas intervenções e também sobre a alimentação e a hidratação, que é uma situação que surge muito no final de vida, com a perda da via oral, havendo uma oscilação nos últimos dias ou horas de vida, e isto também tem que ser conversado em equipa, tem que ser conversado com o doente e mesmo com a família, e refletir sobre as possíveis soluções de acordo com os objetivos de cuidados do nosso doente e de acordo com a situação clínica que nós estamos a avaliar e a reavaliar periodicamente. A avaliação diária do plano de cuidados é essencial, porque as últimas horas ou dias de vida são um período dinâmico e exigente de cuidados. A pesquisa ativa de sinais e sintomas para alívio e para maior conforto do doente e mesmo da família é essencial, pelo que esta pesquisa ativa e a vigilância regular é fundamental para ajustar a medicação de acordo com a situação clínica. E passa aqui também uma importância em relação aos registros que são essenciais, principalmente da equipa da enfermagem que lida com estas situações de final de vida. Um outro apontamento em relação à comunicação que surge também na fase final de vida. Existem muitas questões difíceis nesta fase de vida, por vezes o doente questiona se vai morrer, quanto tempo tem de vida, se a equipa eventualmente está a desistir dele. Isto são preocupações que vão na cabeça do nosso doente e eventualmente da família. Por vezes, a discussão e a partilha destas preocupações relacionadas com o fim de vida podem não surgir espontaneamente se o profissional de saúde não der abertura com questões abertas e se não der abertura para o doente falar sobre elas. Daí ser importante competências de comunicação que favorecem esta partilha e a técnica ou esta competência de comunicação, o ask-tell-ask, que é perguntar, responder, perguntar, é uma técnica de comunicação clínica que ajuda a resolver estas situações e a ir de encontro respondendo à emoção do doente. Isto permite conhecer quer os pensamentos, quer as emoções daquilo que o doente está a vivenciar. Por exemplo, se o doente nos questionar se vai morrer, nós podemos perguntar e podemos dizer: vejo que isto é uma situação que o preocupa, quero falar sobre isso? Ou existe alguma situação que o preocupe relacionado com o poder morrer? E abrir um espaço de partilha e de conversa com o nosso doente e eventualmente com a família. Um apontamento também sobre a espiritualidade em fim de vida. A espiritualidade não é religiosidade, a espiritualidade acaba por ser um conjunto de experiências íntimas e pessoais da pessoa que são capazes de transformar a vida da mesma, atribuindo um certo sentido e um significado transcendente ao seu caminho. Por vezes, as últimas horas ou dias de vida são aqueles momentos em que permite à pessoa unificar uma vida que por vezes foi fragmentada e nós, enquanto profissionais de saúde, temos de ter uma atitude aberta e poder discutir isto com o doente e dar-lhe abertura para. Por vezes nós questionamos o que ao doente, uma questão muito importante, o que é que nós, enquanto profissionais de saúde, necessitamos de saber sobre si para o poder ajudar da melhor forma. E isto, por vezes, abre uma discussão sobre a espiritualidade em fim de vida, e isto é uma questão que também nos preocupa e deve ser abordada com os doentes se os profissionais conseguirem dar abertura para discutir este aspecto. Na pandemia, neste contexto que todos nós ainda estamos a vivenciar, existem algumas mudanças na prática clínica e nos últimos dias, horas de vida, isto também se verifica. Nós sabemos que existiu muito e ainda existe algum isolamento a nível dos doentes, mesmo os que estão internados, uma limitação grande das visitas, uma necessidade dos profissionais trabalharem em conjunto, mas o trabalhar em conjunto é diferente de trabalhar em equipa multidisciplinar. E os profissionais de saúde tiveram que se adaptar a toda esta mudança na prática clínica, tentando contribuir para diminuir um pouco o isolamento dos doentes através de videochamadas, de videoconsultas, de videoconferências. E o trabalhar em equipa e a comunicação em equipa ajuda a que consigamos ajustar as expectativas, que haja um compromisso mútuo para conseguirmos satisfazer os objetivos de vida do nosso doente, tendo em conta a sua qualidade de vida, a sua autonomia e a sua dignidade. É claro que tudo isto implica, por vezes, a tomada de decisões complexas e só em equipa nós conseguimos tomar estas decisões complexas de acordo com a ética do cuidado.
E o trabalhar em equipa também implica que o doente e a família estejam no centro dos nossos cuidados, para conseguirmos prevenir ou até aliviar o sofrimento dos mesmos, e isto só se consegue havendo uma verdadeira articulação das diferentes equipas de cuidados, quer seja a nível de internamento, a nível de uma instituição hospitalar, quer seja a nível da comunidade, quer seja entre estes dois sistemas estruturados de cuidados. Um pequeno apontamento sobre o cuidar de quem cuida. Qual é uma das mensagens que eu também gostaria de passar? É que existiram alterações profundas no acompanhamento dos doentes nos últimos dias de vida, no que diz respeito aos doentes, no que diz respeito aos familiares e mesmo aos profissionais de saúde. Nós, enquanto profissionais, deparámos-nos com o atribuir de tarefas novas, pela grande limitação da visita aos doentes, e tivemos necessidade de integrar no nosso trabalho o contacto com a família, quer para fornecer informação, quer por vezes para proporcionar um momento de visita virtual, digamos assim, através de uma videochamada. E isto coloca-nos a nós, enquanto profissionais, num contacto muito próximo com o sofrimento não só do doente, mas também das famílias. E nós acabamos por participar em momentos muito íntimos, que antes só pertenciam à dinâmica familiar, e isto acaba por provocar até muito sofrimento a nível dos profissionais. E estes profissionais acabam por funcionar como facilitadores da comunicação possível, de forma a evitar este isolamento e ir simultaneamente preparando as famílias para a possibilidade de morte do seu ente querido que está internado, e também a necessidade de respondermos às necessidades dos doentes que estão isolados das suas famílias e tentando conter as nossas próprias angústias. Temos que estar disponíveis, só que isto é muito marcado pela relação humana num momento muito íntimo e único dos familiares em conjunto com os doentes. E nós, enquanto profissionais, acabamos por ficar numa exposição abrupta e, em alguns casos, muito frequente, a situação de morte e de solidão e sofrimento também acabamos por nos deparar com a nossa própria finitude, porque as pessoas que morrem acabam por ficar na memória daqueles que continuam e que continuam a trabalhar, nestes casos profissionais, e também na memória dos familiares que acompanham estas situações de final de vida. Daí que nós, enquanto profissionais e enquanto pessoas, somos seres profundamente vulneráveis, quer física, quer psicologicamente, e devemos ter algumas estratégias de autocuidado, que passam pelo suporte da equipa e, eventualmente, até a nível organizacional, possuirmos uma segurança emocional própria, uma supervisão clínica e debriefing, ou seja, o podermos discutir em equipa as situações até que nos marcaram muito ou até que correram menos bem para as próximas correrem melhores. E isto consegue-se através da prática reflexiva e até de algum autocuidado pessoal que cada um de nós faz ao longo da nossa vida profissional. As equipas devem envolver-se nos cuidados, na discussão dos objetivos dos mesmos, dos valores do doente e dos riscos esperados resultantes dos tratamentos que possam sustentar a vida. É essencial ir definindo um plano antecipado de cuidados, porque é útil discutir o futuro, porque nos permite antever algumas situações que até possam surgir sem aviso, mas é previsível que elas possam acontecer. E o trabalho e a discussão das situações clínicas em equipa, incluindo os casos de doentes falecidos, poderão contribuir para diminuir o burnout dos profissionais que lidam com estas situações de final de vida, sendo muito importante a formação em competências de comunicação. E a capacidade que cada equipa tem de dar um verdadeiro suporte acaba por estar diretamente relacionada com a capacidade até de cuidar de si própria. E agradeço desde já a vossa atenção, deixo-vos com este último slide, em que, se cada um de nós pensar numa situação de final de vida, e os doentes não são diferentes de nós, o que é que nós gostaríamos de fazer antes de falecer? E deixo este último slide para a vossa reflexão. Obrigada.